Na última sexta-feira, dia 19 de maio, nós perdemos um gigante da fé cristã, Timothy Keller, mais conhecido por muitos como Tim Keller. Uma de suas últimas orações registradas pelo seu filho, Michael Keller, o próprio Tim Keller orou dizendo o seguinte: "Não há desvantagem em partir. Sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Sou grato por minha família, que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu. Mas estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar para ver Jesus. Mande-me para casa." Hoje a gente vai falar sobre um teólogo que me influenciou muito, influenciou muitas pessoas e é de suma prioridade para o nosso canal Teologia para Todos. Afinal, teologia se faz também com boas referências. Hoje a gente vai falar sobre Tim Keller. Timothy Keller. Para os íntimos, Tim Keller foi um pastor presbiteriano, um pastor reformado, que com certeza marcou o seu tempo, com certeza se tornou uma grande referência e um grande exemplo não só de um grande líder, mas de um grande cristão, de um grande marido, de um grande pastor, de um grande teólogo. Eu, particularmente, sempre fui muito influenciado por Tim Keller e acredito que vou continuar sendo. Quem nunca ficou tão impactado com a leitura de livros como O Deus Pródigo, Deuses Falsos, o livro Justiça Generosa, o livro Oração, aquele livreto que parece uma bomba, que se chama Ego Transformado, Ministério de Misericórdia, O Significado do Casamento, a grande obra de Keller, A Igreja Centrada, o livro que fez Keller se tornar proeminente e muito conhecido dentro do seu contexto, A Fé na Era do Ceticismo. Obras que fizeram desse autor um best-seller. Obras que tiveram mais de 2 milhões de cópias, dependendo de qual livro a gente fala, desses vários que aqui foram citados. Obras que foram traduzidas em mais de 25 idiomas diferentes, alcançando pessoas que Keller, com certeza, nunca imaginou que alcançaria. Timothy Keller, ou Tim Keller, para os íntimos e ávidos dos leitores daquilo que ele produziu, nasceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1950, onde a sua família sempre foi muito religiosa. E o fato da sua família ser inserida dentro de um contexto religioso, isso foi proeminente, foi muito influente na vida, se tornou muito influente na vida de Tim Keller. Keller, desde cedo, ele se demonstrou ávido interesse pela Bíblia, pelos estudos de demais disciplinas diferentes e campos de estudo, mas sempre voltado muito para a área teológica. Com o passar do tempo, a convicção de que ele deveria ser um pastor, a convicção pastoral, essa vocação aflorou no coração de Keller e, logicamente, ele não foi muito relutante com tal chamado, com tal convicção pastoral que ardia ali em seu coração. Os relatos que temos é que Keller, em 1972, ele foi para o seminário teológico e ali ele conheceu Kate Keller, sua esposa até o dia de sua morte, foi a única esposa de Tim Keller. Keller foi casado com Kate Keller desde meados de 1972 aproximadamente, uma mulher íntegra, temente a Deus, que segundo relatos se converteu por meio da leitura de escritos de C.S. Lewis, algo que Keller já gostava muito, e quem consome de Keller sabe que C.S. Lewis é muito citado por Keller em suas obras. Os dois se casaram e, na verdade, Keller se tornou proeminente e bem conhecido depois de aceitar uma proposta que parecia difícil de ser aceita, que parecia impossível. Keller ele aceitou iniciar e participar de uma plantação de uma igreja na cidade de Manhattan, nos Estados Unidos da América. Por que o desafio era tão grande? Porque quando Keller chega a Manhattan, e no tempo onde Keller chega a Manhattan, Manhattan era conhecido por ser uma das cidades ali naquela região, uma das regiões mais secularizadas da época.
Keller ainda relata em um de seus escritos, deixando escapar um pouco sobre a sua biografia, que é bem curta. Keller não teve muito essa característica de falar tanto a respeito de si, que ele tinha um grande receio para o ministério pastoral. Keller ele não se considerava um homem carismático, e para ele isso era um problema, já que ser um pastor e lidar com pessoas. Então Keller, a partir de então, por não conseguir ser essa pessoa carismática e tanto tentar e falhar nessa missão de se tornar um homem carismático, que seria algo muito importante para um pastor, Keller ele faz uma decisão. Ele decide que não vai forçar ser aquilo que ele não é. Ele não vai tentar ser um carismático que ele não é, mas ele vai fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou. Ele vai fazer aquilo que a Bíblia ordenou. Ele vai se esforçar em amar cada pessoa que passar pelo seu caminho. É baseado nessa perspectiva que nós podemos ver um Keller ser conhecido em seu ministério. É baseado nessa perspectiva que nós vemos as pregações e exposições bíblicas de Keller e seus escritos, que tem sempre como ênfase a graça de Deus. Pregar a Cristo, o amor de Cristo, era a prioridade para Keller. Tim Keller deixou com certeza grandes legados que influenciaram uma geração e vão continuar influenciando. Dentre esses, a gente pode notar que Keller tinha um diálogo impressionante com a cultura do seu tempo. Keller tinha uma capacidade de dialogar com a cultura, mas sem perder a sua confessionalidade, sem perder a sua seriedade, sem negociar princípios que para ele eram princípios inegociáveis. O Keller, dentro do seu campo reformado, por vezes é até muito criticado por alguns conservadores cristãos reformados, por às vezes ser tido como um progressista ou algo do tipo, coisa que ele não era, mas Keller sempre demonstrou um caráter de equilíbrio muito grande. E se existe um legado que Keller com certeza deixa, é o legado do diálogo, o legado da empatia, o legado de poder conversar com pessoas e com uma cultura que é antagonista à sua e aplicar ali o evangelho, que é uma mensagem redentiva. Mas a capacidade de Keller de centralizar a Cristo em tudo também sempre foi impressionante. Logicamente que nós estamos tratando aqui de um homem falho, um homem pecador e um homem capacitado por Deus em todas essas qualidades que aqui são citadas. E Keller realmente ele sempre demonstrou essa capacidade. Keller sempre trazia a ênfase de que Cristo deveria ser pregado e conseguia trazer Cristo, trazer a mensagem crucial, a boa nova para o Evangelho em todos os temas em que Keller ali ele tratava, escrevendo, pregando, dialogando, seja aonde ele estivesse, ele estava de fato comprometido a centralizar Cristo. Keller ainda foi um homem, um cristão, que não demonstrou escândalos, foi irrepreensível, sempre se demonstrou ser um bom pai, até onde sabemos, sempre se demonstrou ser um bom marido, um grande marido, sempre se demonstrou ser um grande líder comprometido com um testemunho. Keller ainda foi um grande exemplo de um líder. Keller, ele, aos 66 anos aproximadamente, abriu mão do pastorado da igreja em Manhattan, a igreja Redeemer. Foi uma igreja que cresceu muito com o seu pastorado. Ele abriu mão desse pastorado, se dedicando a outras coisas, ou seja, no ápice do seu ministério, ele conseguiu abrir mão de algo que para muitos soaria como poder, soaria como algo inegociável, mas Keller foi um homem que deixou um testemunho, foi um homem que viveu de fato pensando em algo muito maior do que aquilo que um ser humano pode conquistar aqui na Terra. Keller lutou com o câncer por alguns anos. Essa doença por algum tempo foi controlada de certa forma, mas
Na última sexta-feira, dia 19 de maio, Keller veio a falecer por conta desse câncer, e uma das suas falas nesse período foi: saber que vou morrer mudou meu olhar. Para Keller, a partir do momento onde ele soube do câncer e soube da possibilidade da morte ser algo muito palpável, ele passou a amar mais profundamente. Ele mudou o seu jeito e a sua intensidade de cuidar, tratar e amar as pessoas. E todos nós podemos aprender muito com Keller, e que tenhamos a certeza que homens como esse deixaram um legado para nós, legado de homens falhos, mas homens obstinados em melhorar a cada dia no seguir a Cristo. Keller nos deixa um legado, e como cristãos nós podemos também deixar o nosso legado, um legado de amor. Que Deus te abençoe.